O Irã provavelmente ainda está contabilizando os custos dos ataques aéreos israelenses lançados no sábado, em retaliação ao enorme bombardeio de mísseis de Teherã em 1º de outubro contra Israel. Entre os alvos que Israel parece ter perseguido estão os valiosos sistemas de defesa aérea S-300 de fabricação russa dentro do Irã, de acordo com autoridades dos Estados Unidos e de Israel. Colocar os S-300 iranianos fora de ação deixa a porta aberta para ataques subsequentes de Israel, incluindo ataques diretos em larga escala. De certa forma, isso serve tanto como uma oportunidade contingente para as forças de defesa de Israel, quanto como um impedimento contra uma resposta do Irã. Entre a infraestrutura militar iraniana crítica destruída no sábado estavam seus 3 sistemas de mísseis terra-ar de longo alcance S-300 que ainda restavam. Esta é a avaliação de autoridades não identificadas dos Estados Unidos e de Israel, falando diretamente ao jornal Wall Street Journal. O único outro sistema S-300 do Irã já foi atingido por Israel no início deste ano, em abril, quando novamente Israel lançou um ataque certeiro e justificado. Essas mesmas autoridades revelaram que o Irã conseguiu derrubar poucos ou nenhum dos mísseis que Israel lançou, de cerca de 100 caças de combate, durante o ataque de sábado, com o codinome Operação Dias de Arrependimento. As declarações das autoridades coincidem com as avaliações feitas pelo Instituto Americano para Estudo de Guerra, incluindo descrições de Israel infligindo sérios danos à rede de defesa aérea integrada do Irã. Já o Wall Street Journal declara que as forças de defesa israelense atingiram 3 ou 4 locais de sistemas S-300, incluindo um no aeroporto internacional de Imam Khomeini, perto de Teherã. Os analistas afirmam que pelo menos alguns dos locais de defesa aérea visados estavam protegendo infraestrutura energética crítica no oeste e sudoeste do Irã e identificam locais ativos na refinaria de petróleo de Abadan, no complexo energético e porto de Bandar Imam Khomeini e no campo de gás Tanguer Bijar. A degradação das defesas aéreas ao redor desses locais pode deixá-los mais vulneráveis a ataques futuros a partir desse momento. Embora o S-300 tenha sido constantemente atualizado desde que foi introduzido pela União Soviética no final dos anos 1970, o sistema é agora um complexo envelhecido e que se mostrou vulnerável também na Ucrânia. No contexto, ele continua sendo uma ameaça significativa, especialmente se usado como parte de um sistema de defesa aérea em camadas, e esses sistemas de mísseis terra-ar eram os mais capazes de seu tipo disponíveis para o Irã. Teherã foi o destinatário de uma das interações mais modernas do S-300, a saber, o S-300 PM-2 Favorite, conhecido pela OTAN como SA-20B Gargoyle, que foi introduzido em 1997 e que melhorou as capacidades de mísseis antibalísticos. Deve-se notar que ao longo dos anos a Força Aérea Israelense treinou contra a ameaça específica do S-300 em vários exercícios aéreos multinacionais, fazendo uso dos sistemas S-300 PMU-1 operados pela Grécia e S-300 nos Estados Unidos, e refinando suas táticas no processo. A substituição dos S-300 do Irã, pelo menos no curto prazo, dificilmente é direta. A Rússia atualmente precisa de tanto equipamento de defesa aérea quanto puder produzir para a guerra contra a Ucrânia. Então a transferência de sistemas e seus próprios estoques para Teherã parece muito menos realista. Também é provável que haja uma longa espera por novos sistemas de defesa aérea russos de produção na mesma classe, como o S-400 mais capaz. Uma opção pode ser a implantação de 1 ou 2 baterias russas, como aconteceu antes na Síria. No entanto, na época não tinha guerra na Ucrânia, mas isso seria simbólico do que qualquer outra coisa e ainda menos provável devido à tensão nas próprias defesas aéreas da Rússia. Independentemente disso, a perda dos S-300 deixa o Irã muito mais exposto do que estava antes do fim de semana, caso Israel decida lançar quaisquer ataques subsequentes contra a infraestrutura militar do país ou expandir a sua própria lista de alvos para locais do regime ou instalações nucleares.
Também não sabemos o estado dos outros sistemas de defesa aérea de menor expressão ou de baixa camada, bem como a arquitetura de rede do Irã, que poderiam ter sido atacados de forma não cinética, especialmente usando táticas cibernéticas. Há relatos não confirmados de que algum tipo de operação de acompanhamento pode já ter sido preparada, com alegações de que alvos e infraestrutura do governo podem ser os próximos, embora as instalações nucleares iranianas aparentemente sejam poupadas por enquanto. Considerando como os ataques aéreos de sábado incluíram um enfraquecimento significativo das defesas aéreas iranianas, é quase inevitável que Israel tenha várias opções de acompanhamento já planejadas caso o Irã responda com outra barragem. Os relatórios agora indicam que os ataques israelenses no sábado tiveram como alvo cerca de 20 bases e instalações militares em todo o Irã, incluindo locais de fabricação de mísseis e drones, bem como os sistemas de defesa aérea S-300. O ataque tirou a vida também de pelo menos 4 soldados iranianos. Além de atingir locais de defesa aérea, incluindo os sistemas S-300, o ataque israelense foi calculado para interromper a produção iraniana de mísseis e drones, algo que deve ter um efeito cascata sobre os representantes de Teherã, como o Hezbollah e os Houthis, bem como a própria Rússia na sua guerra. Os ataques aéreos israelenses parecem ter envolvido mísseis balísticos lançados no ar e, é claro, envolvendo pelo menos 100 aeronaves, com destroços de pelo menos um desses mísseis sendo descobertos no Iraque. Os mesmos tipos de munições também foram usados em abril, quando o primeiro sistema S-300 do Irã foi novamente o alvo. Como já sabem, tem outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa. Então dê um apoio, visite o canal Analytics, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.